Sempre me perguntam, o que é CrossFit? Tipo, cara, você precisa experimentar. E é apenas mover grandes cargas, longas distâncias em um curto espaço de tempo. E a pessoa que mais consegue fazer isso, a pessoa que consegue fazer isso mais rápido é um condicionamento físico. Então, quando eu digo a eles a definição de condicionamento físico do CrossFit, eles pensam, sim, você está fazendo merda. Tipo, não vá por aí. Sei, Tudo bem, Roger, Veja. A capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais era uma afirmação científica precisa e exata para que os engenheiros, os fisiologistas que não eram fracos em ciência, que são muito poucos, mas que as pessoas que realmente entendiam de ciência olhassem para isso e soubessem do que estávamos falando. Portanto, pegaríamos a ponta da lança e a preencheríamos. Mas isso não é para seus clientes. E se você disser a um cliente, ei, venha comigo, vou aumentar sua capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais, ele vai correr e deve correr. Você não quer falar com as pessoas sobre tecnologia. Vou torná-lo bom em tudo. Vou prepará-lo para o desconhecido e o incognoscível. Todas as coisas que podem acontecer, você estará pronto. Praticou algum esporte ou vai melhorar? Mantenha as coisas simples. Ninguém acorda de manhã e diz, quero aumentar minha capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais. E olhamos a lista telefônica e dizemos, esses caras fazem isso. E há uma profunda desconexão. Mas o que fizemos foi que adquirimos alguns imóveis. E Roger é um cara da tecnologia e um bom atleta. Você entendeu, Roger, o que estou dizendo? O que fizemos foi nos isolar da reprovação daqueles que conhecem a ciência e a conhecem bem. Assim, quando você fala com um engenheiro, um físico, um engenheiro químico e diz que estamos aumentando a capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais, talvez tenha de dizer algo sobre a modalidade, mas em geral eles vão se fixar e dizer, entendi. E eles entendem que isso é mensurável, que é possível fazer um gráfico, que estamos fazendo ciência de verdade aqui. Isso me leva a algo que eu queria expressar hoje. E você me deu essa oportunidade perfeitamente, ou eu simplesmente a extraí do que você ofereceu. Não encontrei nenhum lugar. Crítica racional, lógica, científica ou inteligente sobre o que estamos fazendo. O que é incrível para mim. Ouvi dizer que esse colega de classe é um babaca e que ele transa com cachorros e sabe o que quer dizer. Só coisas malucas. Mas ninguém está analisando a capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais. Ou o condicionamento físico baseado em evidências que queremos dados mensuráveis e não repetíveis, sabe, com relação à potência de saída. Ou que os fundamentos da cinemática, que se aplicam a todas as coisas que se movem em qualquer lugar do universo, também precisam ser aplicados para analisar o desempenho humano. Não estamos sendo desafiados nesse aspecto, portanto, permanecemos na frente técnica e no nível científico totalmente desimpedidos. E quando você apresenta o que estamos fazendo a um engenheiro, a um físico, a um matemático, a um químico, eles dizem, é claro que é isso que vocês estão fazendo. Quero dizer, eles entendem perfeitamente. Não apenas faz sentido, mas eles não conseguem imaginar outra maneira de analisar o desempenho humano. Essa é uma conquista imobiliária que vai nos servir e nos servir bem. Por um longo, longo tempo. E já está indo por esse caminho. Cerebro, em torno de nosso apoio não tem precedentes. Sem precedentes. E é divertido, quero dizer, eu realmente gosto. Nossos críticos, porque eles são muito estúpidos. Cada um deles. Mas são aqueles que se sentem desprivilegiados, que não tiveram oportunidade, nem holofotes, nem luz da ribalta. São aqueles que estavam dentro e se viram fora. E suas críticas são pessoais, elas são escandalosas. Elas estão fora do assunto de exercícios, física e ciência. E nós as ignoramos em grande parte. Mas se alguém quiser nos enfrentar em um nível de dados mensuráveis, observáveis e repetíveis de capacidade de trabalho em amplos domínios de tempo e mobilidade, de estender isso até a idade e fazer gráficos e rotulá-los como saúde, se quiser nos desafiar quanto à validade ou à necessidade de definição. Eu adoraria ter essa discussão. Ninguém vai fazer isso.
E a questão é que no momento em que eu acho que vocês entendem o que estamos fazendo e afirmando, aqueles que são capazes de entender acham inconcebível encontrar falhas nisso. Essas são coisas que eu posso medir. Quero dizer força, distância e tempo. Força, distância e tempo. E isso precisa ter precedência sobre a citocromo C, transferase e redutase em 12 besteiras de futebol sênior que tomam creatina. E estamos prestes a lançar uma iniciativa importante. Temos 600 páginas de educação científica de classe mundial. E caiu em nossas mãos a tarefa de ensinar ao mundo o que é ciência e o que não é ciência. E, de fato, esse material é uma dádiva de Deus. Ele foi feito por um engenheiro elétrico PhD, meu pai. E foi usado pelo estado da Califórnia para tentar ensinar aos educadores de ciências o que é e o que não é ciência. Não é. E estou aqui para lhes dizer que ciência não é ficar na frente de um grupo de pessoas e ficar batendo os olhos como um cientista, meio que fazendo aquela coisa de afetação idiota e usar palavras grandes. Quero dizer, não é isso. Simplesmente não é isso. E quando você sabe o peso de um cliente, sabe a altura dele ou dela, e leva um cronômetro para medir seus esforços, está fazendo ciência. Cada treino, quando você registra um ponto de dados, é um experimento. Todos nós estamos treinando pessoas, todos nós estamos obtendo resultados. E isso é no sentido mais puro, maravilhoso, elegante e essencial das coisas, ciência. E ficar na frente das pessoas falando sobre retículo endoplasmático e desenhando um ciclo de ácido cítrico de Krebs é besteira. E a pergunta é, o que no ciclo do ácido cítrico de Krebs, em seu conhecimento sobre ele, já impactou a maneira como alguém treinou em qualquer lugar? E a resposta é zero, é um trabalho de neve, é feito para criar, e eu já observei esse processo antes, e uso o ciclo de Krebs especificamente porque ele é ensinado na NSCA, e eu costumava fazer trabalhos avançados para a Gold's Gym, para Neil Spruce, e ele adorava abrir com o ciclo do ácido cítrico de Krebs. O cara era um gênio, mas ele conseguia fazer esses círculos perfeitos no quadro negro. E começar a colocar essas pequenas rodas gigantes. E ele começava a falar sobre o citocromo C, transferase, e as pessoas gostavam, e você tinha um tipo de fisiculturista hardcore. Os caras com grande ego. E ele começava com essa merda de Krebs, e todos olhavam para o papel e se escondiam, porque foi por isso que foram reprovados em biologia na 10ª série, por causa do ciclo de Krebs. E agora ele os tem, e eles não o desafiarão quando ele terminar. E você quer comprar essa merda aqui em uma lata, e as pessoas o fariam, porque ele sabe o que faz. Você ouviu aquela história do Krebs? E eles se aproximavam e diziam, cara, ele é muito inteligente, ele é um cara muito esperto. Não havia nada de inteligente, não havia nada de inteligente, não havia nada de científico nisso. É um golpe. Aqui está a maravilha da ciência. A ciência real, a ciência legítima, é maravilhosa e facilmente compreensível. Extraordinariamente simples. E se você está ouvindo algo, cara, eu simplesmente não consigo entender o que esse cara está dizendo, você está sendo enganado. Tem de ser um fato de cada vez, muito simples, e eles se combinam. Fatos simples se transformam em verdades elegantes. E para nós isso começa com a medição. De quê? Qual é o peso? Qual foi a distância percorrida? Quanto tempo demorou? Há alguém aqui que não saiba usar uma balança ou ler os pesos na barra? Ótimo, que tal uma régua? E você consegue lidar com isso? Ótimo. Sabe mexer em um relógio? Alguém sabe? Ah, muito bem. Todos vocês podem fazer ciência. Eu os nomeio capazes. É muito fácil e estamos fazendo isso.